Nesse vídeo eu separei 10 regras que vão te ajudar a voar com drone com ventos muito fortes. Eu sou Cláudio Lima, especialista em produção de conteúdo com drones para ventos fortes, e fica comigo nesse vídeo que as 10 dicas vão te salvar para você não perder o seu drone. Então vamos aí para a primeira regra e a mais importante de todas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica que eu vou passar aqui sobre audiovisual e pilotagem de drones. A segunda regra é uma que eu tenho certeza que poucos fazem antes de decolar o seu drone, que é uma coisa muito básica, a limpeza da lente do seu drone. Então, se você vai voar o drone, a primeira coisa que você faz é a limpeza da tua lente, porque se ela estiver suja, você pode fazer a imagem que for, que a imagem vai ficar péssima, porque um dedo que você coloca aqui, uma digital sua, um pouco de oleosidade nessa capinha da lente aqui, vai estragar a sua imagem. Então, se atente a isso. Existem apps que hoje fazem a medição de vento, né? Um aplicativo que eu uso muito é o WindGuru, tá? Então você digita lá WindGuru / o local que você está voando, ele vai com certeza te dar todo o posicionamento do vento. Eu vou procurar aqui na internet agora no WindGuru e vou fazer um print da tela para colocar aqui e explicar para vocês como que você faz a análise do vento nesse aplicativo do WindGuru. Quando a gente fala da utilização do drone para filmar kitesurf ou windsurf, existe uma dica muito especial que eu sigo e que é infalível, que vai fazer com que você saiba na hora se você consegue ou não voar o seu drone com aquele vento quando tiverem praticantes de kitesurf e windsurf velejando. Mas essa dica eu vou passar para você só no final, então assiste até o fim, que essa dica é super importante. Na quarta regra de como voar o seu drone com vento forte, essa é muito importante, tá? Então, quando você for fazer a decolagem do seu drone, primeira coisa que você faz assim que você decola o seu drone é você ir upwind em direção ao vento. O significado de upwind é você orçar para o vento, é você subir no vento. Então é você pegar o seu drone e ir em direção da onde o vento está vindo. Para que isso? Se você conseguir vencer esse vento que está contra você, significa que seu drone está apto a voar nesse tipo de vento. Mas um detalhe muito importante, você precisa que o drone esteja na função normal e não na função esporte. Por que isso? Porque se você estiver na função normal e decolar e orçar nesse vento, você subir em direção ao vento, você ir para onde o vento está vindo e você conseguir vencer na função normal, significa se você tiver algum problema depois que o vento aperte um pouco, você ainda tem a função esporte do teu drone para conseguir ainda mais vencer e se infiltrar naquele vento que está te empurrando. Então sempre decole upwind do vento para testar que o vento não vai levar o seu drone embora. A quinta regra agora é quando você vai fazer um voo quando tem kitesurfs velejando. A principal regra é voar acima das pipas. Então se você está lá com o seu drone e vai fazer um voo com os kitesurfs na água, você precisa se atentar que as linhas hoje do kite, elas têm em média 24 metros. Então você precisa colocar o seu drone acima dessa altura para fazer uma boa captação com segurança. Dá uma olhada nessas imagens que eu fiz lá na Paraíba durante o Iron Macho, quando eu fiz todo o check da filmagem, só que eu não me atentei que existia um único kite que estava com linhas a mais dos outros, e durante esse voo de giro isso aconteceu. A minha sorte foi que o drone ficou enroscado nas linhas do kite e não caiu. E também não danificou o kite do atleta. Uma coisa que também é muito importante é o cuidado de voo de drone para você não interferir no equipamento do atleta, que hoje custa bem caro. Então, um equipamento daquele danificado pode custar muito caro para você, até mais caro com o seu próprio drone. Lógico que você pode baixar o drone para fazer uma imagem mais próxima, só que você tem que se atentar às linhas do kite para que elas não derrubem o drone. E não é nem a linha do kite do atleta que você está filmando, e sim das outras pessoas que estão velejando ali ao redor e que podem, sem querer, não vendo o seu drone voando,
acabar derrubando. Outra coisa importante, lembre-se que se você está filmando aqueles atletas de kite que acabam dando altos saltos, um salto desse é mais ou menos uns 10 metros de altura, tá? Vamos fazer uma base, uns 10 metros um salto de kite. Então você soma com 24 metros das linhas, você tem 34 metros. Então agora você precisa ter atenção redobrada, porque pode ser que se você tiver a baixa altitude, alguém dê um salto e fique mais alto que o seu drone, correndo um risco extremo para você. Regra número 6 para voar o drone com vento forte. Se você está fazendo filmagem de kite e você, por acaso, colocou no 3x para fazer aquela imagem do kite lá longe, a sua relação de altura com a filmagem que você está fazendo, ela pode parecer muito alta, mas você tem que se atentar no controle para ver se aquela altura de 24 metros de mínimo está sendo seguida à risca, porque se você tiver a menos dessa altura, as chances de você derrubar o seu drone são grandes. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu fiz lá no Ceará, quando eu estava cobrindo um evento de kitesurf e fiz uma tomada girando, pegando outros kites e não me atentei que eu estava fazendo uma descendência enquanto filmava e não percebi até o momento que o kite passou na frente da minha tela. Foi que logo na sequência eu já dei o motor para subir, porque eu já vi que eu estava numa situação de perigo. Se aquele passou na frente, já poderiam estar vindo outros também. Se atente sempre à altura do seu drone perante os kites que você está filmando. Quando o assunto é filmar windsurf ou wingfoil, aí ficou tudo mais tranquilo, porque você não tem que se preocupar com nenhum tipo de linha e o mais legal de tudo, você consegue chegar bem próximo do atleta quando você não tem nenhuma interferência de outros esportes que não sejam ou windsurf ou wingfoil. Todos eles com aquele equipamento que você veleja com a pipa na mão e não necessariamente tem uma linha entre a pipa e o atleta. E esses esportes são os melhores, porque os takes próximos, os takes acompanhando uma disputa de slalom no windsurf, um campeonato de wingfoil que você consegue seguir o atleta, campeonato de freestyle de wingfoil que você consegue estar bem próximo do atleta, captando aquela imagem técnica para ele e muito profissional para você entregar um vídeo incrível para o dono do evento ou até mesmo para o teu cliente. Então a dica é, os esportes que não têm linha como o wingfoil e o windsurf são muito favoráveis para a prática de pilotagem de drone com excelência de aproximação. Quando a gente fala em pilotagem com esportes aquáticos, o que vai mandar é a técnica na pilotagem. Vamos para a regra número 8 e muito importante, atente-se às configurações do seu Return to Home para que se você estiver fazendo uma filmagem com um kitesurf, se ele precisar voltar para a base sozinho, que na hora que ele subir e voltar que ele não bata nas pipas. Então configure a altura do seu Return to Home. Ó, vou deixar um card aqui em cima com um vídeo que eu fiz, os 10 erros mais comuns que os iniciantes cometem com a configuração errada do Return to Home. Sempre retorne à base quando der 30% de bateria. E como você está voando numa situação de ventos extremos, você não pode confiar na bateria do seu drone. Você tem que ter chances de retornar para a base a ponto de não perder o seu drone para o vento. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava fazendo uma filmagem lá para o Aeromacho, lá no Maranhão, quando a gente foi fazer a filmagem do maior estacionamento de kites já registrado no planeta. Essa imagem foi feita mais ou menos a 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da onde eu decolei o meu drone. Fiz toda a produção dessas imagens e quando a bateria estava parecendo que ia acabar, apareceu uma imagem espetacular que eu não poderia deixar de registrar, que era acompanhar a saída dos atletas da área onde eles estavam para dentro do mar. E eu comecei a fazer isso quando o drone automaticamente acionou o Return to Home, isso que significa que ele estava com 20% de bateria, e eu fui obrigado a largar aquela imagem e retornar para o ponto de decolagem. Por quê? Porque se eu não fizesse isso naquele momento, eu não ia ter bateria para conseguir voltar. O vento estava muito forte, então eu comecei a voltar e
não chegava, estava muito longe, a bateria se desgastando. Eu joguei o drone para a faixa de areia e vim sobrevoando a faixa de areia, mais rente ao chão, para que eu pudesse ter a chance de chegar onde eu estava, né? Graças a Deus eu cheguei, mas isso daí é um ponto muito importante, o retorno para a base quando chega em 30% de bateria, para você não perder o seu drone também. O pouso e a decolagem com vento forte é um fator também muito importante para você se atentar quando for decolar o drone. Nunca decole o drone na mão a ponto de que quando ele saia da sua mão o vento jogue ele na sua direção. Então você fica sempre ao contrário dessa posição. O seu corpo fica da onde está vindo o vento e a sua mão estica para onde o vento está levando o drone embora. Porque quando ele decolar, quando o drone decolar, ele decola e vai embora e não vem para você. Então isso é muito importante você se atentar. O pouso também muito importante com vento forte. Nunca pouse e nunca decole da areia. Isso vai estragar o seu drone, vai fazer com que partículas da areia entrem no motor do seu drone nesse momento de decolagem e pouso. Então, o melhor é fazer um voo decolando e pousando da mão com segurança. Última dica aqui importantíssima é, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui, deixa também um comentário dizendo o que você quer ver no próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Agora aquela dica bônus que eu ia dar para vocês. Você vai fazer um voo de drone com o pessoal velejando de kitesurf, se atente ao número do kite. Se eles estiverem voando de kite 10 e 12, tranquilo, você pode ir com qualquer drone fazer a filmagem dos kites que não vai ter problema com o vento. Se os kites forem números 9 e 8, você já tem que ficar atento, porque as condições já não são tão tranquilas. Agora, se os atletas estão velejando de kite 7 e 6, então não vá fazer o seu voo de drone, a não ser que você seja um piloto experiente e siga todas essas regras que eu falei no vídeo aqui, para você garantir um voo de excelência e que não vá perder o seu drone. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já curte aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e até o próximo.